Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome do PIBIC Capispay, agradecemos a presença dos convidados e participantes para este evento. É com satisfação que vemos mais um evento científico realizado nesta instituição em benefício do processo de formação de professores para a educação básica e ensino médio, expandindo-se de Adamantina para os municípios de Lucélia, Inúbia Paulista, Oswaldo Cruz, Tupã, Mariápolis, Flórida Paulista, Pacaembu e Jundirópolis. Destacamos ser o PIBID planejado e elaborado para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, desenvolvido a partir de 2013 em Adamantina e a partir de 2014, expandindo-se para a região, através de novas dinâmicas de ações com auxílio de professores coordenadores de área, professores supervisores da rede municipal e estadual da região e alunos bolsistas. Tem o PIBID 2014-2018 a complexa missão de refletir sobre a crise educacional e encontrar soluções para a aceleração da aprendizagem nas redes municipal e estadual de ensino de nossa região. Em nome das faculdades adamantinenses integradas, agradecemos aos colaboradores para o sucesso do PIBID Capispay. E para iniciarmos este segundo encontro nacional, passamos então à composição da mesa diretora dos trabalhos. Boa noite. Gostaria de agradecer a mesa do professor Dr. Orlando, professor Delcio, as professoras Simone e o nosso palestrista aqui, professor Ricardo. Obrigado pela presença, obrigado por participar aqui da nossa instituição. Gostaria de agradecer a todas as autoridades presentes, aos professores, às diretoras, secretários de educação, a todos os coordenadores de áreas, supervisores de áreas, principalmente vocês que estão fazendo história e são vocês pibidianas da nossa instituição e, consequente, também das outras instituições que estão visitando, vários estados visitando a nossa instituição. Eu estou aqui em nome do professor Márcio Cardini, que pede desculpa por não estar aqui no dia de hoje, porque ele tem compromisso todas as quartas-feiras no Conselho Estadual de Educação, mas
certeza amanhã estará aqui junto com o nosso presidente do Conselho Estadual de Educação, José Francisco Carbonari, e ele estará dando aí as boas-vindas e cumprimentando esse excelente projeto que é esse PIBID, que até então posso considerar um dos maiores projetos dentro da nossa instituição FAI. Um projeto que começou em 2013, onde eu vou apresentar alguns dados aqui para vocês, e hoje podemos colocar que a nossa instituição, dentro do PIBID, é uma instituição que já destaca, não somente no cenário estadual, como também no cenário nacional. Quero dizer ainda que a FAI, além de trabalhar na questão ensino, trabalhando na questão pesquisa e no tripé extensão, a FAI está dando um grande passo, que é a busca de centro universitário, que é um sonho que pode se concretizar daqui um ano e meio, 2 anos, mas é um passo que já está consolidado, já é um passo que já foi colocado no Conselho Estadual de Educação, e outro passo que a FAI vai ficar conhecida nacionalmente é o curso de Medicina, que já está aprovado para 2015. Então, com certeza, 2015 teremos aí o vestibular para o curso de Medicina, e isso aí amplia mais ainda a visão da nossa instituição, não somente a Adamantina, mas a nossa região e principalmente a nossa faculdade ganhará um destaque aí ainda mais a nível nacional. Então isso é fruto do trabalho, isso é fruto do trabalho onde tem a equipe participando, onde tem os funcionários participando, onde tem os professores participando. Então, quando se trabalha em equipe, trabalha e faz trabalho, nós colhemos resultados. E isso é fruto principalmente de vocês. Tá? Eu acho que todo mundo está inserido nesse projeto. Joia? Então eu vou apresentar alguns dados para vocês, que o nosso PIBID, ele começou aí em agosto de 2012, né? Onde até então a instituição não conhecia esse projeto. E eu, o professor Dr. Márcio Cardinho, fomos lá na Unidal, que é uma outra autarquia, saber como que é esse projeto, e com a ajuda do professor Orlando e outros professores, que eu não vou citar nomes aqui, que eu posso esquecer de algum, pelo amor de Deus, nós buscamos esse projeto, que começamos aí com 180 bolsas, né, de PIBID, iniciação à docência. Tínhamos aí 36 supervisores, 6 coordenadores de áreas, 1 coordenador de gestão e 1 coordenador institucional, ou seja, envolvendo aí projeto de 224 bolsas do montante. Bom, neste ano que nós atacamos, nós trabalhávamos somente no município de Adamantina, ou seja, trabalhávamos nas 3 escolas municipais e nas 3 escolas estaduais. Bom, o que aconteceu? Em agosto de 2014 a dezembro de 2018, onde vocês estão participando, nós conseguimos aprovar um montante da iniciação docência, 420 bolsas, 84 supervisores. Perdão, está passando tudo aqui. 21 coordenadores de área, 3 coordenadores de gestão e 1 coordenador institucional, ou seja, somando a totalidade de 529 bolsas dentro do nosso PIBID, que contempla não mais somente a cidade de Adamantina, e sim Adamantina, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lucélia, Mariápolis, Oswaldo Cruz, Pacaembu, Junquerópolis e Tupã, envolvendo 7 escolas municipais e 4 estaduais, 14 estaduais. Bom, para este ano, nós temos uma estatística aí que está havendo 115 trabalhos inscritos da FAI e 33 de outras instituições, né? Então, o total de trabalhos 148, e temos aí o total de inscritos no evento de 589 inscritos. E todos esses inscritos, né, nós temos aí 11 instituições participando, e dessas 11 instituições nós temos aí a participação de 8 estados, onde nós receberemos aí trabalhos PIBIDianos, inclusive já conversei com alguns que já estão aqui hoje, né? E nós temos aí Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Então, tem uma história quantitativa dos trabalhos, né?
Ou seja, a FAI em 2013 participou com 76 e as outras em 2014 já com 115 trabalhos, e as outras faculdades que participaram em 2013 com 18 e 33. Então nós percebemos que está tendo resultado, além de ter trabalhos em quantitativo, nós percebemos que os trabalhos também são qualitativos, ou seja, está havendo uma melhora, e com certeza esse resultado do PIBID, eu tenho certeza que muitos índices aqui da nossa região, IDESC, SAESC e outros índices que são avaliados no, vamos dizer assim, no médio e longo prazo, esses projetos surtirão efeito, e essa é a nossa meta. Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Obrigado para quem está prestigiando e vindo aí de fora participar do nosso PIBID. Desejo a cada um de vocês umas boas oficinas, bom trabalho, e tenho certeza que um país se faz com educação. E eu acredito e vou acreditar sempre. Bom trabalho para vocês, muito obrigado. Em nome da CAPES, eu saúdo todos vocês. Nós estamos aqui no segundo encontro nacional do PIBID. Esse encontro, em relação ao ano passado, em termos técnicos e científicos, ele já tem uma alteração muito grande. Existem diferenças de ordem técnica. Por quê? Aprimoramos ainda mais o nosso PIBID. E para o ano que vem, já temos como diretriz mais mudanças ainda. Por quê? O nosso objetivo dentro do PIBID de CAPES-FAI é fazer a ciência se tornar o dínamo do nosso estímulo. Entrem de corpo e alma na licenciatura. Não tenham medo de questionar, de discutir. A era que nós vivemos a partir de hoje é a pedagogia do problema. Sucesso a todos, e estaremos aqui lutando para que vocês tenham a melhor segurança possível, a melhor qualidade de assistência, para que tudo corra perfeitamente. Muito obrigado por acreditarem no PIBID CAPES-FAI. Boa noite, pessoal. Rapidinho, a parte chata, o pessoal deixou para mim, tá? Vocês sabem, sempre é assim, né? O PIBID, os PIBIDianos já sabem disso. Mas antes de falar das partes chatas aí, ou assim, alguns recadinhos só em relação ao evento, eu gostaria de agradecer, tá, a presença de todos, dos nossos PIBIDianos, PIBIDianas, tá, o esforço de vocês, tanto para enviar trabalhos para o nosso congresso segundo encontro do PIBID, dos bolsistas de iniciação à docência, dos supervisores, tá, dos coordenadores de áreas, todos, tá, pelo esforço, não só em enviar trabalhos para esse encontro. Nós temos aí uma quantidade, o Engel já falou a quantidade de trabalhos, 148 no total, 115 da nossa instituição. Então, também agradecer pelo esforço que vocês tiveram da quantidade de trabalho que vocês também enviaram para o nosso congresso da FAI, que é o SICFAI, que ocorreu em outubro, e pela orientação de vocês também junto aos alunos das escolas que vocês estão atuando, em relação aos trabalhos orientados no SICFAI Júnior. Também nós tivemos uma quantidade, eu não me recordo agora, mas uma quantidade enorme de trabalhos apresentados tanto no SICFAI e como trabalhos que vocês também, bolsistas, os supervisores, coordenadores de área, que orientaram os trabalhos do SICFAI Júnior. Tá? Então, muito obrigado por esse esforço de vocês. Agradecer também às pessoas que fizeram inscrições como visitante, ouvinte do nosso encontro. Nós temos bastante pessoas que fizeram inscrições como ouvinte. Agradecer também aos alunos, tá? Os visitantes de outras instituições. Como o Engel já falou, nós temos 8 estados diferentes com
11, 12 instituições, tá? Já tive contato com o pessoal do Rio de Janeiro. Cadê o pessoal do Rio de Janeiro? Tá lá no fundo, né? É Johnny, é isso? Johnny, a Ana e o Pedro, é isso? Ótimo. Tive contato com a Dani, não é isso? Do Paraná, da Universidade Federal, do Estadual, né? Do Paraná. Da UEM, isso. Tem mais alguém de fora aí, de outra instituição que eu não tive contato ainda? Pode levantar a mão. Está lá o pessoal, da onde vocês são? Do Pará, da Universidade Federal do Pará? Claro, sejam bem-vindos, tá? Não tive contato com vocês ainda, então ótimo. Tem mais alguém de outras instituições? De fora? Não? Então, gente, pessoal, muito obrigado por participar do nosso evento. Uns recadinhos, bem rapidinho agora, tá? No final de hoje, da palestra de hoje, no final da palestra de amanhã e na sexta-feira, que vão ser as apresentações de trabalho somente na sexta, vão ser distribuídos senhas para todos os inscritos no evento, independente se é bolsista da FAI, bibidiano da FAI ou não. Quem se inscreveu no evento, o pessoal ouvinte, pessoal de fora de outras instituições também, vão ser distribuídos senhas no final para nós disponibilizar para vocês depois no site do evento o certificado de participação no evento, tá? Então aí nos 3 dias vão ser distribuídas senhas. Por favor, os coordenadores de área ajudar a distribuir essas senhas no final. Vai estar ali com a Gesana e a Sandra nos envelopes, tá bom? Outro recadinho, o pessoal que fez inscrição amanhã para a oficina do professor Ricardo. Então, muito obrigado e vamos dar início à palestra, né? Obrigado, pessoal. Eu peço aos senhores, professores, permanecendo apenas o palestrante para que retornem aos seus lugares, para então darmos início à palestra de hoje com o tema Formar ou deformar conceitos, uma questão na formação dos licenciados, com o professor mestre Ricardo Antônio Faustino da Silva Braz. Professor, desde já, mais uma vez, obrigado pela presença, seja bem-vindo e bom trabalho. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao convite feito pelo professor Orlando, professor Delcio, e a todos vocês que estão aqui presentes para participar desse grande encontro aqui da FAI, e que para mim é uma satisfação também. Vou falar um pouco do que eu tenho aí de vivência com o PIBID. Nós estamos no PIBID, na verdade, eu estou como coordenador institucional do PIBID lá na minha instituição desde 2011, onde nós iniciamos lá essa trajetória com o PIBID. E aí, é também interessante porque eu fui aluno da licenciatura, minha formação é em matemática, sou licenciado em matemática, e na época eu dizia para meus colegas, cara, como eu tenho vontade de ter uma bolsa CAPES, e nunca consegui ter uma bolsa CAPES, Na época que eu fazia a licenciatura, eu louco para ter uma bolsa CAPES, para ser bolsista CAPES, e não tinha uma bolsa, não consegui bolsa. E aí iniciei bolsista da CAPES, quando passei a entrar na universidade, aí fizemos, aprovamos então o nosso PIBID lá na UFES. Nós temos lá 255 bolsistas e trabalhamos aí com alguns projetos. Mas a questão da minha bolsa, eu sempre dizia assim, poxa vida, eu passei todo o meu curso da licenciatura e não consegui ser bolsista, mas na verdade também não era só a questão da bolsa. Vocês passam por um processo de formação que a gente não teve essa oportunidade de passar, e isso é que é muito importante. Então, essas vivências que a gente tem com o PIBID, que a gente desenvolve, planeja, eu sempre tenho essa etapa da gente fazer o planejamento, a elaboração, a execução, depois a análise e a avaliação e a socialização dessas ações nas escolas. E isso é que é o grande ganho, assim, digamos, o ganho positivo que o PIBID traz para a gente, que não, nesse caso eu não tive acesso a passar por isso. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente tem um bolsista nosso do PIBID, ele vai para a escola com muito mais desenvoltura, com muito mais experiência nesse lado de atividades, coisa que a gente não teve.
Não deu? Não deu para passar? Tá. Então, o que acontece? Toda essa experiência que vocês têm na sala de aula, desenvolvendo com os coordenadores diários, supervisores, e que levam a desenvolvimento do PIBID nas escolas, é um grande diferencial, né? Eu gosto muito de traçar, que não deu certo, não? Sim, pode ser. Não era agora por experiência. This song says, Mas no matter who you are, eu gosto de passar no sempre matter where you go in your life, essa era só o áudio, na verdade, mas tudo bem. to stand Pode by. stand by me para a gente entender que relação o PIBID traz para a gente nas escolas, né? Quando a gente está desenvolvendo essas ações, essas relações que a gente tem de contato com o coordenador diário, com o supervisor, tudo isso é uma ideia que a gente tem de estar junto mesmo, né? De tentar desenvolver essas ações e ser um só, né? Lá no nosso PIBID, lá na UFESA, eu costumo dizer para os nossos alunos que nós temos uma postura de bom senso, né? De responsabilidade, de compromisso, e que nós estamos numa equipe só, né? Ali não é só o coordenador institucional, mas somos todos um PIBID tentando fazer o melhor possível, tentando levar para as escolas, né? Todo esse desafio de uma educação sempre melhor, tá? Uma educação que a gente possa estar levando para a sala de aula o melhor que a gente tem, o melhor que a gente pode desenvolver, e também cobrar dos nossos gestores que isso aconteça. Então, cobrar nos conselhos municipais, cobrar da gestão da escola, cobrar da direção, cobrar daqueles que fazem a escola para estar juntos conosco nesse PIBID. Então, esse vídeo, na verdade, eu gosto de passar, é só uma parte da música que justamente ele disse que a gente deve estar nesse contexto, que a gente deve estar todos juntos, né, tentando fazer a construção de um PIBID maior. Eu acho que todos vocês já viram essa música e esse vídeo, né? Então é só para a gente ter essa ideia de estar juntos, o stand by me e trazer esse fortalecimento. Tá ok, coloca lá. Então, a proposta da nossa fala é, como a gente colocou aqui, formar ou deformar conselhos, uma questão da formação dos licenciados. Olha, a gente tem que ter uma aqui desse sentido e significado ao que a gente quer construir, o que a gente quer que os meninos aprendam, a gente pode levar realmente a essa construção. Mas se o conceito ele for um conceito que seja deformado, isso pode levar a uma cristalização de um conceito mal feito na cabeça do aluno, e aí complica, a cristalização desse conceito vai complicar para a gente descristalizar esse conceito que foi formado. Por exemplo, eu chego para uma criança e digo, olha, vou lhe ensinar matemática, tá? Aí eu começo a ensinar da minha forma. Não é a forma que a tia mostrou para a criança. Essa criança vai dizer, mas eu não aprendo matemática assim. Então é como se toda a matemática que eu estudei fosse tudo por água abaixo. Então essa coisa de formar o conceito, a gente tem que ter muita preocupação em dar sentido e dar significado a essa formação do conceito. Por exemplo, né, se a gente não entende qual é a comunidade que nós estamos trabalhando, né, que forma afetiva, social, cultural a gente está envolvido com a comunidade, vai ficar um pouco difícil da gente tentar contextualizar esse conceito. Tá? Então a ideia que a gente vai trazer nessa palestra de hoje é essa ideia de como a gente deve formar ou deformar esse conceito. Então, eu atualmente estou como coordenador institucional do PIBID na UFESA, como a gente falou desde 2011, e aí recebi esse convite do professor para a gente tentar socializar e discutir essas questões nesse momento. Então, como é que a gente começa? Né? Para que a gente forme um conceito, nós não podemos deixar de falar na questão dos fenômenos didáticos. Né? E fenômenos, como a própria palavra diz, são variáveis que a gente não controla. E são fenômenos que emergem em sala de aula, no momento da sala de aula, e que você não está esperando que isso aconteça. Né? E o que são esses fenômenos? São justamente isso. A gente prepara a nossa aula, né? Prepara, cronometra toda a aula, mas de repente aparece uma situação que a gente não teve esse controle do nosso plano de aula. E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso.
E quando começar a estudar, né, quando começam a ser estudados os fenômenos didáticos? Eles começam a partir do momento que a gente está envolvido em um sistema didático. Né, quando você está envolvido ou comprometido, melhor dizendo, com um sistema didático, com um sistema de ensino. E aí a gente vai ver como é que tudo isso acontece em uma relação de sala de aula. E aí, justamente acontece quando a gente se depara com a coisa da didática lá de Comênios até a didática atual, que a gente faz esse recorte para tentar levar da melhor forma possível e quebrar esse fenômeno de sala de aula, que é um objeto de estudo da didática e que a gente se constitui com elementos constitutivos do sistema didático, que são professor, aluno e saber. Então, nessa relação professor, aluno e saber, a gente vai entender que existe aí o papel de cada um, que existem relações disso aí e que existem relações de formação e de deformação desses conceitos. E aí, a gente não pode deixar de relacionar o didático e o pedagógico. Nós vamos ver mais adiante que nós temos relações com o contrato didático e temos relações com o contrato pedagógico. São contratos distintos, tá? E essa relação didático-pedagógica, ela ocorre sempre o tempo todo nesses fenômenos didáticos. Então, para os fenômenos didáticos, nós vamos colocá-los aí em polo, né? Um triângulo, esse triângulo que é o triângulo das situações didáticas, como a gente tem aqui o triângulo das situações didáticas, e aí esses polos aparecem. O polo do professor, onde a gente vai analisar essas inter-relações do polo do professor, né? Que relações o professor precisa assumir nessa relação didática, né? Nessa relação de quebra de fenômenos didáticos. Nós vamos perceber algumas dessas relações. A primeira relação é estar intimamente ligada à coisa do conceito, né? De como a gente está se apegando a esse conceito, né? Porque a gente tem o conceito científico e a gente precisa levar esse conceito para a sala de aula. Então, o professor precisa sempre estar fazendo um estudo, né, do conceito e também estar se estudando, digamos assim. E aí a gente tem essa relação com o saber. A relação com o saber, ela não vai existir se a gente não fizer uma habilidade principal, né, que é o desenvolvimento maior da habilidade que a gente tem é através da leitura. O desenvolvimento da habilidade se faz com leitura. Eu costumo muito dizer para meus alunos, inclusive, que o tamanho do homem se faz pelo tamanho da sua biblioteca, né? E agora, no início desse ano, inclusive, eu publiquei um livro, e aí na apresentação lá do livro eu estava comentando isso com meus alunos. E aí, opa, se eu quer que eu compre seu livro, a gente compra agora. Mas não é isso, a gente sabe que desenvolvimento de habilidade se faz com leitura. E aí a gente precisa dessa leitura para articular os saberes, né? Então, vem a questão da subjetividade e também a questão do tempo do professor. Ora, nesse polo do professor, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é que o tempo do professor, ele é diferente do tempo do aluno. Existem situações em que, por exemplo, e eu não vou ficar de fora, não vou me deixar de fora dessa, né? Porque eu também já fiz isso. Vocês podem estar dizendo, esse cara está falando aí, mas será que eu nunca fiz isso? Fiz também. Né? Quem diz que não pegou, por exemplo, uma quantidade enorme de exercícios e colocou para os seus alunos resolverem sem nem fazer, olhando o tempo, né? Eu vou fazer essa pergunta, não precisa vocês responderem, vocês já respondem só para vocês. Mas, por exemplo, quando vocês estão elaborando uma atividade, uma prova, um exercício, seja lá o que for, né? Quem de vocês elabora essa coisa e resolve marcando o tempo? Para saber se seus alunos vão ter condições de resolver isso, né? Naquele tempo que você está programando, por exemplo, de uma aula, de 2 aulas, né? Ou seja, o tempo do professor é diferente do tempo do aluno. Então a gente precisa resolver essas questões e depois a gente tentar mapear um espaço de tempo e dizer, olha, eu preciso multiplicar isso aqui pelo menos por 3 para mandar para os meus alunos tentarem resolver isso aqui. Então, nesse polo do professor, essas são algumas das inter-relações que a gente acha como importantes para que a gente tenha uma aproximação do saber científico para o saber a ser ensinado. E aí o aluno consiga absorver da melhor forma possível o aprendizado, né? Que nós temos aí a função de ensinar e aí os alunos têm também a contribuição em aprender. No próximo polo, nós temos aqui agora o aluno. Então, que inter-relações são essas? Essas inter-relações estão relacionadas ao que a gente percebeu no triângulo das situações didáticas, como é que os alunos vão entrar nesse polo, né?
A gente tem que identificar essa relação do saber antes e depois. Ainda não é o conhecimento prévio, que ele vai vir agora. Tá? Não é isso. Essas relações ao saber antes e depois são relações que você pode identificar, por exemplo, como eu havia falado já no início, a coisa da afetividade, a coisa do cultural, da sociedade, né? O porquê que você está ali naquela escola, naquela comunidade, para quem você está dando aquele assunto, aquele conteúdo naquele momento. Tá? Então, você tem que dar destaque a essa relação ao saber, porque senão fica muito complicado da gente tentar contextualizar a nossa aula. Né? Não estou dizendo que a gente vai ter que ser toda a aula contextualizada. Né? Tem aula que precisa ainda ser tradicional, mas boa parte das aulas, se a gente puder contextualizar, que aí na contextualização nós estamos dando sentido e significado a esse saber. Estamos dando uma roupagem nova para que o aluno consiga aproximar através das concepções que ele tem desse saber. E os conhecimentos prévios, né? Isso aqui que a gente já falou há 200 anos. Então, a gente tem que, nessa relação do polo de inter-relações, identificar esses conhecimentos prévios e dar um apoio a ele para que os alunos avancem e identificar também concepções acerca do novo saber. Né? Não é você estar só mostrando um conceito para o aluno, mas também tentando aproximá-lo por concepções, incentivando para que ele chegue, né? Ou seja, para que o aluno tenha a responsabilidade agora em aprender. Né? Você cria situações didáticas que transformam, que transferem, aliás, essa responsabilidade de aprender, que agora é sua e não é minha. Né? Então, você tenta fazer situações didáticas em que ele absorva isso e aí usem das concepções para formar o conceito, né? E não deformar. E aí também as relações com os processos cognitivos, né? Não podemos esquecer isso. Né? Em um outro ponto do polo, do triângulo, aí nós temos o polo do saber. Né? O polo do saber, por quê? Se a gente tem que preparar a nossa aula, nós temos o saber científico, toda a leitura que a gente faz, e aí a gente vai trazer esse saber para dentro da sala de aula. Nesse polo do saber, nós temos também inter-relações. E a primeira inter-relação é a epistemologia com o saber. É o saber do saber. Né? É o estudo do estudo. Então, se a gente não tiver afinidade com o conteúdo e a aproximação com o que a gente está propondo a ensinar, vai ficar um pouco complicado. Né? A gente tentar fazer essas aproximações para que o aluno absorva esse conteúdo, né? E forme um conceito. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz através, volto a reforçar, através não só da leitura daquele único livro exclusivo que a gente coloca no braço, debaixo do braço e leva ele até o final, mas fazendo leitura de artigos, de revistas, né, de publicações, participando de eventos como esse que vocês estão participando, para que possam ser discutidos novas formas de conhecer o saber. Né? O que a gente faz, na verdade, aqui, essa coisa, uma das coisas mais importantes que tem nesse evento são isso, é a gente tentar despertar que existem outras formas de a gente estar estudando esse saber. Então, essa epistemologia do saber, ela tem que ser o tempo todo vigiada, né? Como a gente diz, na vigilância epistemológica. E aí, para que isso possa ser conduzido à sala de aula, nós temos o que a gente chama aqui de transposição didática, né? Que é mais um fenômeno didático, onde essa transposição didática, ela tem aqui duas relações, a relação externa e a relação interna. Na relação externa, ela acontece de que forma? Ora, eu tenho uma esfera que vai desenvolver tudo isso. Né? Se nós estamos hoje aqui reunidos em esse evento, é porque nós estamos produzindo conhecimento, esses conhecimentos estão sendo socializados, eles vão ser discutidos, né? Logicamente, como essa minha palestra aqui, que no final vocês também a gente vai para discussões, para debates, provocações, enfim, mas isso tem que acontecer para que a gente amadureça, né, todo o nosso conhecimento. O conhecimento ele não é nunca, e graças a Deus não é nunca acabado. Todo conhecimento ele é inacabado. Isso é muito legal, mesmo que seja uma ciência exata, né? Ele tem seus conflitos, tem seus acabamentos. E aí nós temos a transposição didática interna. Na transposição didática externa, ela vai acontecer nisso tudo. Então você diz, eu começo a ler os livros, eu começo a preparar para preparar minhas aulas, livros, artigos, revistas, não só mais aquele livro que eu estava lendo, e aí eu me preparei para essas leituras para fazer minha aula. Mas aí eu vou levar isso para a sala de aula, tá? Eu levo para a sala de aula e eu não consegue fazer
aí explica a mesma coisa, as mesmas palavras. Aí o aluno diz: professor, eu não sou surdo, eu só não entendi, né? É como se a gente não tivesse mudado aí a forma de explicar. E aí nessa relação, quando você faz isso, o que é que acontece? É muito legal quando ocorre a transposição didática interna, que é as conversas em paralelo, mas voltada para o conteúdo. Ninguém vai estar, você não vai estar aceitando os alunos conversando de novela, de Big Brother, sei lá o que for. Mas essa transposição didática interna acontece quando o aluno explica para outro conteúdo, e aí o colega diz: ah, não, professor, pode deixar que eu já entendi, né? E a gente tem que valorizar isso aí. Essa transposição que é feita entre alunos é uma transposição positiva quando ela está sendo voltada na formação do conceito, né? Não é conversa paralela que não seja para o conceito. Eu acho que quem é professor aqui já deve ter passado por uma situação como essa, né? Pode nem piscar, Luizinho? Pode nem piscar. Não pode nem piscar. No máximo ele ficou bastante, porque era o diretor da faculdade, só que tem que ficar lá. Os outros ele vai passar por dentro da cama, quando ele vai ficar bastante. Amigos e convidados, muito boa noite. A FAI sente-se honrada com a presença de todos para mais uma noite de trabalhos do segundo encontro PIBID CAPES FAI. Em nome do PIBID CAPES FAI, agradecemos a presença dos convidados e participantes para este evento. A diretoria deve abrir as portas para a nossa instituição para aplicar esse programa de uma forma correta e exemplar. Então, parabéns a todos os envolvidos e vamos dar sequência aos nossos trabalhos dessa noite. Muito obrigado a todos. Convido Nilson, Wendel, Márcio Jardim, Hélio, presidente da Câmara, Vera, Orlando. Quero, em nome do prefeito Ivo Santos, agradecer todo esse empenho que tem sido feito pela FAI para que esse projeto tivesse grande sucesso. E eu tenho certeza que tem, pelo acompanhamento que temos feito nas escolas estaduais e municipais de Adamantina. E também a importância de que nós estamos aliando, Dr. Carnevale, a prática e a teoria, que até então o senhor disse que nós tínhamos a teoria e a prática ficava do lado. Hoje, com o PIBID, nós estamos aliando prática e teoria. Então, quero mais uma vez agradecer. Eu acho que é o caminho da educação e a importância desse projeto. Parabéns a todos os professores que participaram do projeto, que se empenharam, e também vocês, PIBIdianos. Não somente no PIBID, mas em todos os atos da Diretoria de Ensino de Adamantina, a FAI tem sido uma instituição preocupada com a formação de docentes. E muito tem auxiliado a diretoria, promovendo, inclusive, cursos juntamente com outros professores, outros profissionais. E é um orgulho para nós estarmos aqui no dia de hoje, em que a FAI está recebendo o professor Carbonari e professor Nilson Machado. Como o professor Hélio disse, o núcleo pedagógico da diretoria está presente. Está presente para ouvi-lo falar. Para aqueles que pouco conhecem, professor Nilson José Machado é uma das pessoas que produziu o nosso currículo oficial do Estado de São Paulo. Então é uma honra muito grande para a diretoria de Adamantina tê-lo presente. Do mais, eu só desejo à FAI muito sucesso e que nossa parceria
continuar dando os frutos que tem dado, professor. Paulista. E com as novas normas que o Conselho Estadual está editando, desempenharão um papel muito importante na formação de professores do Estado de São Paulo. Então eu queria cumprimentar os dirigentes da FAI, o professor Wender, o professor Orlando, responsável pelo PIBID, e dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Por quê? Porque esta é uma instituição comprometida com a educação paulista. Gente, boa noite. Prazer, uma honra estar aqui, encontrando amigos que não via há tempos, e para falar sobre um tema que foi proposto aí pelos organizadores, bem a propósito desse encontro importante do PIBID, né? Falar sobre o significado, os eixos, as principais, as dimensões fundamentais na ação do professor. O terceiro ato é sobre a nossa ação diária, no dia a dia, o que nos alimenta, né? A ação diária, cotidiana aí do professor. O quarto ato, aí sim, vamos falar sério, as competências do professor. O que é isso, um professor competente? E, por fim, a autoridade do professor. Eu sei que em alguns âmbitos é difícil falar de autoridade, a palavra autoridade é contaminada pela ideia de autoritarismo, então ninguém quer falar de autoridade para não parecer autoritário, mas aí eu diria assim, vamos falar sobre a responsabilidade do professor, aí fica fácil, né? E falar de autoridade é falar de responsabilidade. Acontece qualquer coisa aí, você sai correndo atrás do responsável. E aí o projeto ele tem produzido muito material. E aí tem muito. Porque o da senha é um, né? O nosso que é outro. Então, aí olha, cada diferença tem uma adaptação para ela, com jogos de handball. Nessa sala foi também a inclusão social e as funções, o desenvolvimento do motor das crianças. Gente, que susto! Ele tá filmando, ele tá tirando foto. Vocês estão assim, ó, ele tá filmando. Que interessante isso saber dessas coisas. Eu não sabia. Porque eu só abri o cartão de crédito com... Deu as amostras dos vertebrados, já está conservado. Já dos invertebrados nós tivemos que coletar. Tínhamos mais amostras e novamente fazer uma nova coleta para que pudéssemos fazer a prática. Eles não só corresponderam àquilo que a gente queria
incentivar, mas também entre eles havia interação, havia socialização entre os grupos. Se a gente trocasse, a gente percebia que já tinha alguma coisa que atrapalhava eles. Então a gente voltava o grupinho de novo, aqueles 3 grupinhos, né? Com 3 pacientes cada um. Então eles se relacionavam entre cada um deles, eles se sentiam bem com uns e eles se sentiam bem com outros, né? E a gente queria incentivar a construção do nosso, né? Organizar o futuro, todo dia no final do aprendizado. Foi difícil? Foi, porque a gente tinha que se adaptar às necessidades deles. Mas a gente fez o possível, né? Não sai nada. Nossa, eu vim trabalhar aqui no Japão. Então, olha, essa é a vaca, né? É a vaca que fica no pasto. A cobra tá sua, amiguinha. É, aqui a criança tem que acertar, né? Tá muito, né? Tá aqui, ó. Mostrar os jogos, né? Então tem que abrir. De arte da Escola Elmosa de Mariápolis. Nós viemos com a primeira série do ensino médio apresentar o projeto que nós desenvolvemos durante o ano, prevenção ao uso de drogas, com as meninas, as universitárias do programa PIBID de psicologia. Né? Então hoje nós estamos trazendo aí um pouquinho do resultado de tudo aquilo que foi trabalhado durante o ano. Né? Então espero que vocês gostem da apresentação dos alunos. Bom espetáculo para vocês. E aqui estamos com as meninas, né, da área da psicologia.
coisa pode acontecer.